Aleluia. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Efésios capítulo 5. Pastor, mas já está tarde, cuidado que tem almoço. Eu estou escutando alguém falar isso. Fica tranquilo, irmão, vai dar tudo certo. Jesus disse que não é só de pão que vive o homem, amém? Quem crê nessa palavra? Mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, aleluia. Porque se vocês ficam preocupados, eu fico mais ainda, então não posso ficar preocupado, né? Eu quero que Deus possa agir de maneira poderosa nas nossas vidas, amém? Efésios capítulo 5, versículo 18 e 19. Mas eu quero compartilhar algo com vocês, né, que na verdade foi uma devocional que eu fiz, mas de Provérbios 18, 21, que aí Deus me levou para uma pregação que eu tinha feito, de Efésios 5, 18, sobre enchei-vos do Espírito Santo. Mas na verdade eu quero falar sobre controlar a língua. Repete comigo, fala, controlar a língua. Fala assim, essa língua, ela é, não sei, é sua, aí você fala o que ela é. Porque espero que seja benção a partir de hoje, essa palavra, em nome de Jesus. Mas irmãos, eu fiz uma devocional a semana passada, ou retrasada, não lembro. E eu comecei a escrever, e como sempre Deus vai trazendo alguns outros versículos. E aí Deus me levou a falar sobre isso, né? Na verdade, lembrar dessa palavra que eu dei, que é enchei-vos do Espírito, que está aqui em Efésios 5, 18, 19. Então eu vou usar ele como base, mas na verdade nós vamos passear pela Bíblia, como é de costume dos irmãos, né? Aqueles que estão nos visitando, permita a gente usar bastante a Bíblia, porque o poder está na palavra de Deus e não em mim, amém? Então nós vamos usar bastante a palavra de Deus. Mas o título dessa mensagem, né? Porque às vezes Deus me dá uma direção e eu fico querendo achar um título, né? Mas não é muito bonito meus títulos. Da minha esposa é muito mais bonito que a minha, né? A esposa ela é muito mais hábil nessa área. Mas eu me limito a crer. Gostou, né, Val? Você nem está enxergando, mas você já está ligado, né, irmão? Aleluia. Não é só para você, eu tenho certeza que vai ser para todos nós. Foi para mim e vai ser para todos. Quantos recebem essa palavra em nome de Jesus? Fica tranquilo, Val, tá vendo? Um monte de gente falou amém, vai ser para eles também. Então diz assim, ó, controlar a língua. Não, irmãos, agora não é para repetir, que igreja linda, maravilhosa. Agora eu só estou falando o título agora. Depois vocês repetem. O título chama controlar a língua, é a evidência de estar cheio do Espírito Santo. Então esse é o título da minha mensagem hoje. Controlar a língua é uma evidência de estar cheio do Espírito Santo. Amém? Então agora, como vocês queriam repetir, eu vou dar esse gostinho para você. Fala assim, controlar a língua é uma evidência de estar cheio do Espírito Santo. Aleluia. Efésios 5, 18 diz assim, e não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas deixai-vos encher-se pelo Espírito. Presta atenção, não muda o 19 ainda não. Deixe-se encher pelo Espírito, ponto final. O que está ali? Vamos ficar atentos aos detalhes da palavra de Deus. Deixe-se encher pelo Espírito, vírgula. Agora outro versículo 19. Deixe-se encher pelo Espírito, falando. Repete comigo, falando. Então, Paulo está dizendo, deixe-se ou encham-se do Espírito, falando. Olha que benção. Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. E é só para mim fazer uma introdução, se você for seguir Efésios capítulo 4 até o final, versículo 32 e o capítulo 5, você vê que Paulo começa a falar sobre relacionamento de pessoas. Entre casal, entre patrão e empregado, entre pais e filhos. Ele começa a falar de relacionamento, de comunicação das relações, seja de amizade, seja matrimonial, seja de patrão com empregado, seja de irmãos. Então é interessante a gente notar que a gente pode se encher do Espírito Santo falando, mas também pode se esvaziar quando a gente fala besteira. Quando a nossa língua, ela é usada para o mal. Existem muitas evidências bíblicas
com relação a ser cheio do Espírito Santo ou batizado com o Espírito Santo e posteriormente, imediatamente, falar. Falar pode ser em línguas ou pode ser profetizar. Então é comum a gente ver na Bíblia, principalmente em Atos, né? Em Atos capítulo 2, em Pentecostes, quando eles foram cheios do Espírito Santo, eles passaram a falar em novas línguas. Em Atos capítulo 19, quando Paulo foi a Éfeso, falou para aqueles crentes, falou, olha, vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram em Jesus. Aí o que eles falaram? Nem conheço esse tal de Espírito Santo. O que é esse Espírito Santo? Ele falou, não, mas em que batismo vocês foram batizados? Paulo falou para os discípulos de Éfeso, os crentes. Ele falou, nós fomos batizados no batismo de João Batista, batismo de arrependimento. Ele falou, não, mas tem um sinal posterior, que Jesus mesmo disse, que João Batista disse, eu batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem aquele que vai batizar vocês com fogo, com o Espírito Santo. E Paulo impôs as mãos sobre eles, e eles, a Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito Santo, batizados do Espírito Santo, e passaram a falar em línguas e a profetizar. Se não tem falar em línguas, tem profetizar. Então, há uma conexão na voz, há uma conexão no falar. Algo importante quando Deus criou a nossa vida é no falar. É algo que nós precisamos ficar atentos. Então, sempre encher-se do Espírito ou ser batizado no Espírito Santo está relacionado com falar em línguas ou profetizar. E quem está cheio do Espírito Santo não vai falar besteira. Quem pode dizer amém por isso? Por isso que Paulo diz, enchei-vos do Espírito e não de vinho, não de bebida, de cerveja, de cachaça. Crente. Vou parar por aqui para não falar mais, porque eu estou tranquilo hoje, aleluia. Estou bem aleluiado, então eu vou me controlar. Porque um homem cheio de cachaça, eu vou falar, bebida alcoólica, é mais bonito. Ele fala coisas boas, não fala? Quem já teve experiência de viver com alguns que bebem mais? O que eles falam? Só besteira, aquilo que está na carne. Dá trabalho. Mas um homem que está cheio do Espírito Santo, da sua boca vai sair virtude. Por isso que a Bíblia relaciona a voz, a palavra, o falar, logo em seguida do batismo, ou ser cheio do Espírito Santo. Então existem evidências bíblicas com relação a ser cheio e falar, ou profetizar, ou em línguas. Irmãos, em Gênesis capítulo 1, você não precisa abrir, eu vou só... Olha o poder da palavra. Só quero fazer uma introdução. Em Gênesis capítulo 1, versículo 3, Deus disse assim, disse Deus, haja luz. Como é que Deus formou a luz? Ele falou. Há poder nas nossas palavras. Haja luz, e houve luz. Versículo 6, e Deus disse, haja entre as águas um limite para separá-las entre duas partes. E houve. Ele diz, vai acontecer, haja isso, seja feito assim. Versículo 9, então disse Deus, que as águas que estão sob o céu se reúnam num só lugar, a fim de que apareça a parte seca. E aconteceu. Ele disse, versículo 11, e ele determinou, pela sua palavra, que a terra seja coberta com todo tipo de vegetação. Ele disse, e aconteceu. Versículo 14, declarou Deus, haja luminares. Ele abriu sua boca e falou, haja luminares no firmamento do céu, a fim de separar o dia e a noite. E aconteceu. Versículo 20, disse também Deus, fervilhem as águas um fervilhar de seres vivos, que as aves voem acima da terra, sob o firmamento do céu, e assim aconteceu. Versículo 22, então Deus os abençoou, declarando, sede fecundos. Como é que o homem foi fecundo? Porque Deus disse, sede fecundos. Há um poder, enfim, aí, versículo 24, versículo 26, o poder da palavra. A palavra tem poder. Irmãos, quando nós damos ordem para demônio sair, você faz assim, ó. Pastor, então, significa que o mudo não pode expulsar demônio? Não sei, não me pergunte, não faça pergunta para mim. Se ele escrever e os demônios souber ler, mas é o poder da palavra. Quantos estão comigo aqui? Não sei se eu podia falar isso, mas já falei. Você está rindo de mim ou para mim?
Você vai, viu? Vocês me conhecem, né? Depois você vai sentar lá, você vai escutar. Aleluia. Mas na hora que eu estava montando, eu pensei nisso. É verdade ou não é? É. O demônio começa a fazer graça, o que você vai sair em nome de Jesus? Você está amarrado, vai ficar quietinho, agora você pode sair. São palavras de ordem. O nome de Jesus tem poder. O nome de Jesus tem poder. Então nós precisamos entender que há algo sobrenatural sobre a nossa língua. Deus colocou isso em nós, seres humanos, com a razão para poder falar. E eu quero que você entenda uma coisa: o controle sobre o que você fala, repete comigo, o controle sobre o que eu falo e da maneira que eu falo é uma das evidências mais claras que eu estou cheio do Espírito Santo. Ou bem vazio. Escuta o que eu estou dizendo. O controle sobre o que você fala, o conteúdo da tua conversa, o conteúdo da tua fala, e da maneira que você fala, da forma que você comunica, mostra se você está cheio do Espírito Santo ou se você está cheio, vou falar carne, né, para não ficar muito chato aqui, falar que você está com outro espírito aí. Então precisa o crente se encher do Espírito Santo, amém? Porque quem se enche de vinho fala um monte, irmãos, e fala. Talvez a pessoa até tímida, mas quando ele bebe, quem já teve, conheceu pessoas assim, sem ele é tímido, ele não fala muito. Mas quando ele passa do limite, fala demais. E não fala coisas boas, fala coisas que vai machucar as pessoas, ou vai machucar a esposa, ou vai machucar o marido se for mulher, enfim, vai machucar os filhos, vai machucar os amigos, machuca todo mundo. Mas se você estiver cheio do Espírito Santo, você não vai machucar as pessoas, mas você vai abençoar as pessoas. Então é importante você estar cheio do Espírito Santo. Mas eu quero que você entenda que você precisa controlar a sua língua, porque você pode sair de um culto cheio do Espírito Santo, mas monta no carro, você começa a falar besteira para sua esposa, ou falar mal do líder, do pastor que pregou a palavra, ou começa a reclamar do culto, você se esvazia do Espírito Santo. O problema não está em ser cheio, porque aqui pelo menos Deus tem liberado a unção dele constantemente. Eu sou testemunha disso. Mas o problema é que você, a sua boca, muitas vezes está se esvaziando do Espírito, porque usa a sua boca depois de uma unção de um culto para falar mal da igreja, falar mal do pastor, falar mal dos irmãos. Você viu fulano lá? Ficou gritando lá na igreja, ficou dançando. Língua preta. Não é você não. Se você está falando, né? Nós precisamos controlar a nossa língua. Nós precisamos entender o que Deus fala. Provérbios 18, 21. Põe para mim aí. A língua tem o poder da vida e da morte. Irmãos, é muito sério. Na verdade, foi esse versículo que eu fiz a minha devocional. A língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Quantos acreditam na palavra de Deus? Irmãos, escuta o que eu estou dizendo, tem muitos casamentos que foram destruídos pela língua. Pela língua, muitos relacionamentos de amizades foram destruídos pela língua, pela fofoca, pela calúnia, pelo jeito que fala. E continua sendo destruído, e talvez aqui tem casamento que está um fio para ser destruído, porque você não controla a sua língua. E fala que você é um crente cheio do Espírito Santo. A evidência, se você é cheio do Espírito Santo, é como você fala com as pessoas. O que você fala e como você fala. Talvez você está falando e ninguém está escutando, mas está falando na sua casa. O poder que tem na língua, você deveria saber. A língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Muitos relacionamentos estão sendo destruídos porque as pessoas não conseguem controlar a sua língua. A língua é uma bênção quando é usada sob o controle do Espírito Santo, porque o contrário é motivo de desgraça. Como assim, pastor? É uma desgraça sem a graça de Deus. Tem boca que parece que é um lixão.
Só sai coisas ruins. Só fica praguejando, murmurando, caluniando, reclamando, falando mal. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 3. Versículos de 1 a 6. Tiago, capítulo 3. Ai, se aquele fulano estivesse aqui hoje nessa palavra, pastor, você que está pensando isso, é para você mesmo essa palavra. Fala amém, irmãos, fala amém. Pastor, mas não é para mim, não. É para todos nós, é para todos nós. Tiago diz, Tiago aqui, irmão de Jesus. Caros irmãos. Caros aqui não é que era barato, não. Era um carinho ele ia chamar. Não é caro porque custava muito dinheiro. Caros irmãos. Não vos torneis muitos de vós mestres, porquanto sabeis que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor? Afinal, todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não peca no falar, repete comigo. Se alguém não peca no falar. Sabe o que eu imagino? É que tem crente que acha que não peca no falar. Não, pastor, eu peco quando eu estou xingando, falando que... Não é só isso não. Você vai ver que não é só isso não. Tem mais coisas que você pode estar pecando no seu falar. Muito mais coisa do que simplesmente xingar, porque isso aí todo mundo sabe. Até no mundo, palavrão não é muito legal. Não é só isso não. Se alguém não peca no falar, tal pessoa é perfeita, sendo igualmente capaz de dominar o seu próprio corpo. Irmãos, Deus está falando, se dominar a tua língua, teu corpo vai ser abençoado. Olha que maravilha. Tem muita gente sofrendo por causa da língua. Pastor, mas não controlo. Corta, irmão, estou brincando, corta não. Mas você precisa entender isso hoje. Não dá para você falar que é um cristão, que você está caminhando, indo para o céu, se a tua língua não é controlada pelo Espírito Santo, se você não converteu a língua. Ora, ao colocarmos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, conseguimos controlar o animal todo. Observar, por exemplo, os navios, embora sejam de grande porte, impelidos de fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, de acordo com a vontade do piloto. Do mesmo modo, a língua, ele é pequeno, é um órgão pequeno do corpo, no entanto, se vangloria de grandes realizações. Vede como um bosque imenso pode ser incendiado apenas por uma fagulha. Semelhantemente, a língua é fogo. Repete comigo, a língua é fogo. É um mundo de iniquidade. A língua está localizada entre os órgãos do nosso corpo e pode contaminar a pessoa por inteiro. E não somente põe completamente em chamas o curso da nossa existência. Presta atenção. Presta atenção. E não somente põe completamente em chamas o curso da nossa existência, como acaba ela mesma incendiada pelo inferno. Irmãos, vamos prestar atenção nisso em nome de Jesus. Isso aqui não é para o mundo, essa palavra. Tiago não estava simplesmente reportando ao mundo essa palavra. É para mim, é para você. Cuidado, que a tua língua pode levar você para o inferno. Não, mas eu venho na igreja. Não tem problema. Se a tua língua não converteu, irmão. Se você não controla a sua língua, a evidência é que você está vazio do Espírito Santo e não cheio do Espírito Santo. Agora, quem controla a sua língua é uma das, não estou falando que é todas as evidências, mas é uma das evidências que você está cheio do Espírito Santo. Toda pessoa que não reflete antes de falar, e ainda aqueles que se orgulham de falar tudo o que pensam, tudo o que sentem, tudo o que desejam, acabam se arruinando mais cedo ou mais tarde. Presta atenção. Você precisa refletir para falar. Sabia disso? Tem gente que fala pensando. Eu quero dizer para você que o Espírito Santo pode te controlar isso, você sair daqui hoje. Pensar para você falar. Você precisa controlar isso. Tem que estar no controle de Deus. Agora tem um outro lado. Tem aquelas pessoas que ao propósito, ou para querer se mostrar que elas são verdadeiras e querendo usá-la como um bom cristão, ela fala assim, não, eu sou verdadeiro, pastor. Eu falo mesmo, o que eu pensei, eu falo.
Quero dizer para você que você é um pecador verdadeiro. Tem gente que, pastor, se eu não falar, eu fico mal. Aí ele despeja tudo para a pessoa, ele ficou bem. Quem ficou mal agora? Tudo que ele vomitou na outra. Ao despeito de ficar bem, ela tem que falar. Tem muitas vezes que você precisa levar a dor. Você não precisa falar que o nosso vingador é Cristo. Tem coisas que nós precisamos mudar nosso comportamento como cristão. Nem tudo você tem que falar. Fala para Deus então. Fala, Deus, eu estou irado com aquela pessoa, eu preciso tirar esse sentimento de mim, eu não posso fofocar, eu não posso falar mal. Eu não posso, por mais que seja verdade, Senhor, eu tenho que controlar a minha língua. Porque senão ela é um mal incontido dentro de mim, ela é um fogo, vai pôr fogo na minha vida. O meu corpo vai sofrer. E o meu curso de vida pode ser prejudicado. Está escrito na palavra de Deus, Tiago, você falou sobre isso. Então tem muita gente que quer ser verdadeiro. Não, eu preciso falar. É verdade. A verdade tem que ser dita. Cuidado com esse negócio que a verdade tem que ser dita, que você acha que está sendo, né, a pessoa mais certa do mundo. Cuidado. Controla a sua língua. Para Deus você pode falar tudo, porque na verdade Ele quer escutar tudo. Até as tuas lamúrias, porque Ele mesmo fala. Coloca diante de mim as tuas ansiedades, Ele fala. Pode colocar diante de mim, fala para mim. Precisa falar. Ah, mas Deus já conhece tudo, não precisa falar. Só em pensamento Ele sabe. Não, precisa falar, Ele fala. É importante falar. Quando Paulo estava falando na carta de Coríntios sobre colocar os dons em ordem, falar em línguas na igreja, que estava aquela bagunça. Ele falou, nenhuma voz é sem sentido, nenhuma voz é sem sentido. Há várias vozes no mundo, mas nenhuma é sem sentido. Irmãos, a palavra lançada, ela vai fazer aquilo que ela proporciona. Ela vai atingir o objetivo. Ela vai. Por isso você tem que tomar cuidado. Porque depois que você falou, dá para voltar atrás? Ah, você é um burro. Ah, não era isso que eu queria falar. Me perdoa. Aí você ajoelha, você pode pedir perdão, mas ficou lá. Ficou na pessoa. Quantas mulheres casadas estão com a palavra do seu marido até hoje? Não precisa levantar a mão, senão ele vai ficar bravo. Perdoa. Mas só para você entender que fica. Irmãos, passou 20 anos no relacionamento, aí acontece um negócio, eu sabia que não queria mudar. Não, já mudou faz tempo, mas foi um detalhezinho, ela volta lá. Porque machuca. Porque machucou. Irmãos, quantas pessoas estão hoje limitadas no seu comportamento por palavras que lançaram sobre você de maldição? Que você tem as pernas finas, não põe uma bermuda, mas nem porque você ficou traumatizado com aquilo, só usa calça, está calor, você usa aqueles moletom, aqueles taquetel fininho, mas não põe short, porque você está traumatizado, com as pernas finas. Porque você tem uma orelha de não sei o quê. Ele sai com aquelas fitas dupla face e cola assim, ó. Você está rezado que não é você. Mas quem passa por isso, vai conversar com essa pessoa que passa isso. A palavra que foi lançada nela. É verdade. Irmãos, a palavra, a língua, tem o poder da vida e da morte. O cristão não pode permitir que da sua boca saia lixo ou morte, mas tem que sair vida. Tem que edificar as pessoas. Toda pessoa que não reflete antes de falar, e ainda aqueles que se orgulham de falar tudo o que pensam, sentem e desejam, acabam se arruinando mais cedo ou mais tarde. Anota essa frase. Você que acha que é verdadeiro, que tem que falar tudo o que você pensa. Não, pastor, se eu não falar, eu morro. Irmão, morre, mas não fica falando besteira. Morre com Deus. Cuidado com esse negócio, não preciso falar. A verdade tem que ser dita a todo custo. A verdade é lógico, nós somos verdadeiros, cristão é verdadeiro. Não estou falando para você mentir, não é isso. Até porque eu vou falar sobre a mentira. Mas a despeito de ser verdadeiro, você é caluniador. Fala mal. Escuta o que eu estou dizendo. Vai acabar sendo arruinado. Não, pastor, mas faz tempo que minha boca, eu falo a verdade mesmo para todo mundo. Eu falo mesmo, não controlo não. E eu não estou sendo arruinado. Mais cedo ou mais tarde. Se não chegou, vai chegar. Porque a palavra de Deus diz assim.
Provérbios 13, 3 diz o seguinte: a pessoa que consegue guardar a sua boca, a pessoa que consegue guardar sua boca, preserva a própria vida. Preserva a própria vida. Todavia, quem fala sem refletir acaba se arruinando. Mulheres, levanta a mão, mulheres, fala assim. Levanta a mão, todas as mulheres, fala assim. Agora, Deus controla minhas emoções e a minha mente, que eu possa pensar antes de falar. Obrigado pelo amém. Os homens ficam sorrindo, né? Põe a mão na sua cabeça. Se você não tem cabelo, põe na careca mesmo, irmão. Fala assim: Deus, não deixa que o meu nervosismo e o meu machismo controle a minha língua. Mas a minha língua e o meu nervosismo seja controlado pelo Espírito Santo de Deus. Amém. Aleluia. Você viu que os homens não falou fala Deus. Foi uma mulher que falou. Aleluia. Só para ilustrar o que eu quero dizer. Aleluia. Mas ela pensou no que ela estava dizendo. Eu tenho certeza disso. Provérbios 10, 14 e 19. Fala assim: a boca do nécio. Pode falar. A boca do nécio. O que é um nécio? Insensato. Não é o Nércio da Capitinga, não, irmão. A gente já fala Nércio. Não tem nada a ver com Nércio, né? É nécio. A boca do nécio. Vai, irmãos. A boca do nécio é um atalho para a ruína. Então presta atenção. A pessoa está indo para a ruína, mas quer atalhar e ir mais rápido para ser arruinado? Começa a falar besteira. Começa a falar coisa errada. Começa. É rapidinho a tua ruína. Não vai demorar muito. Versículo 19 vai: quando se fala demais, presta atenção. Quando se fala demais, é certo que o pecado está presente. Vamos melhorar isso aí, porque senão você vai ficar bravo comigo daqui a pouco. Eu não quero ninguém bravo comigo, porque eu estou pregando a palavra de Deus. Amém? Vira para o irmão e fala assim: quem fala demais, certamente vai pecar. No Brasil tem aquele ditado: quem fala muito, dá bom dia a cavalo. Eu não sei o que é bom dia a cavalo, mas é porque fala demais, até falou bom dia, aí vê um cavalo. Deve ser isso. Eu não consigo entender qual é essa explicação. Mas fala demais. Irmãs, olha aqui para mim, de verdade agora. Não é só a mulher que fala mais, mas é a necessidade. Deus colocou essa graça na mulher que nós temos que admitir. A mulher é mais sensível, ela precisa falar mais. Isso é bíblico, foi Deus que criou, isso foi a psicologia nos diz assim. Uma mulher rixosa não dá. Você espanta o seu marido. A Bíblia diz que você pode ganhar o seu marido, que jeito? Com a boca aberta, certo? Não, com a boca fechada, calada, orando, abrindo só para Deus, vomitando tudo em Deus. Deus, eu não aguento mais esse cabeção. Cabeção não, você tem que ter amor. É o meu amor. Esse homem duro. Vomita tudo, é para Deus, para Deus. Mas não fica lá, mulher rixosa. Não pode ser insistente. Filhos, presta atenção, filhos, não seja insistente. Cuidado com as palavras com seus pais. Cuidado. Controle a sua língua. Em Efésios 5,18, enchei-vos do Espírito Santo. E essa palavra encher-vos, né, na verdade, esse verbo é um verbo no contínuo. Ele dá ideia, no original grego, dá uma ideia de continuidade. Não é encher hoje, está tudo bom. Não é um culto de como foi hoje pela manhã, no louvor maravilhoso, tremendo, a presença de Deus. Nós vamos aqui aleluiado. Não, glória a Deus, já abasteci para o ano inteiro. Não. Enchei-vos do Espírito. Você voltar à noite, se enche de novo. É constante, todos os dias, buscando a presença de Deus, tendo um momento de intimidade com Deus, fazendo a sua devocional, ler a Bíblia, se encha do Espírito Santo. Temos que nos encher cotidianamente, permanentemente.
Então, o encher-se do Espírito e permanecer cheio está ligado em como nos comunicamos com as pessoas em diferentes níveis de relacionamento. Em diferentes níveis de relacionamento. A pessoa que está cheia de vinho, por isso que Paulo diz, olha, não se embriague com vinho, não. Mas se encham do Espírito. Porque aqueles que se enchem do Espírito, com certeza a sua boca vai sair bênção e não maldição. Efésios capítulo 4, versículo 29. O apóstolo Paulo diz assim, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Põe para mim, fazendo um favor, Efésios 4, 29. Eric, Efésios 4, 29, fazendo um favor. O apóstolo Paulo fala, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas sim unicamente for boa para edificação, que transmita graça às pessoas. Irmãos, vamos ler isso em nome de Jesus. 1, 2 e já. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Deixa aí. Irmãos, tem muito princípio aqui. Um versículo só. Não pode sair da sua boca nenhuma palavra torpe. Nenhuma, não pode, é nenhuma. Mas sai, não sai? Então você precisa se encher mais do Espírito Santo. E tomar cuidado, e pedir para controlar a sua boca. Olha depois da vírgula. Mas apenas sair da sua boca que for útil para edificar os outros, para abençoar os outros. Não é matar as pessoas, não é falar mal. Não, pastor, mas sabe uma coisa? Tem a crítica. Ah, irmão, isso aí é complicado. Essa palavrinha que no nosso português nós temos, não sei se no inglês tem, na outra língua tem. Crítica construtiva. Não, mas eu me baseio nisso, porque eu quero bem, né? Então eu critico porque eu quero ver ele bem. Oh, meu Deus, tenha misericórdia. Só tem que sair a que for útil para edificar os outros. Olha só, e não é sempre. Porque ele diz o quê? Conforme. Então tem muitas coisas que você está falando que não é necessário. Então, além de não poder sair nada torpe, marido e mulher, vocês só falam coisas que abençoam o outro, certo? Hã? Meu amado, meu lindo, minha linda, você queimou arroz. Ah, não tem problema. Eu estava com uma fome tremenda, mas isso acho que é Deus trabalhando em mim. Vamos fazer de novo. Hã? Tem mulher queimando arroz aí, porque tem homem que deu risada para valer. É. A rapa é uma benção, mas está queimado mesmo, irmão. Nem essa leão da montanha não vai dar para falar, porque queimou, estou falando, queimou mesmo. Igual a carne da minha esposa, que falou, queimou o churrasco. Queimou o arroz, queimou. Quando você pediu para o teu filho fazer uma coisa, ele não fez. Aí teu filho fala assim, esqueci. Ah, Jesus, controla a nossa língua, Pai. Não é fácil, irmãos. Quantos concordam que não é fácil? Eu preciso contar essa, meu filho. Essa veio agora veio. Eu vou tentar ser só essa. Mas é que a nossa vida é do Senhor, amém? Nós conversando ontem, né? Filho de pastor é benção, mas também tem essas horas que... Ele tem problema de esquecimento, entendeu, irmão? Às vezes ele esquece. Aí eu comecei a mostrar para ele que a gente esquece aquilo que a gente não prioriza, ou que a gente não deu bola naquele momento. Aí não grava, concorda comigo, irmãos? Mas ainda está em fase de crescimento, não consegue administrar esses ensinamentos. Mas o argumento é forte, né? Então eu dei uma bronca uma vez, eu não lembro o que era. Aí ele pediu ou para mim fazer alguma coisa, ou eu não sei se ele pediu, ou eu tinha que ter feito, não fiz. Aí eu cheguei em casa, né? Depois tinha passado alguns dias daquela bronca que eu dei para ele, que ele tem que aprender a não esquecer das coisas, fazer as coisas na hora, tal, gravar, ser responsável, tal. Aí eu cheguei em casa e falei, nossa, esqueci, não podia ter esquecido isso. Ele falou, tá vendo, pai? O senhor também esquece. Ah, meu Deus, eu falei, não é possível, Senhor, não adiantou nada o meu ensino. Não entrou no coração. Tá
Está vendo, pai? O senhor também esquece, ou seja, não fica pegando pesado no meu esquecimento. Oh, meu Deus. Mas vamos passar para frente, senão não vamos sair desse lugar. Irmão, ser cheio do Espírito Santo não é só estar num culto de poder, ou numa manifestação do Espírito Santo. Presta atenção. Porque muitas vezes nós estamos buscando o Espírito Santo, ser cheio, ser batizado com o Espírito Santo, para ter as manifestações dos dons. Quantos que querem ter dons espirituais aqui? Que Deus use você com os dons. Então a maioria das pessoas quer ter os dons espirituais, mas eu não vejo ninguém se encher do Espírito Santo para ter o fruto do Espírito. Olha que engraçado. Irmãos, tem que ter um equilíbrio. Do tanto que você busca os dons, você tem que ter os frutos, o fruto do Espírito com os seus gomos. Porque o que converte uma pessoa não é simplesmente os dons sendo manifestos, mas o teu caráter que foi gerado pelo fruto do Espírito. E as pessoas vão ver em você, vai apanhar esse fruto. Você é longânimo, você é benigno, você é manso, você é fiel. Você não se soberbece. Tem muitas coisas que você precisa entender. Que encher do Espírito Santo está diretamente relacionado a relacionamento com pessoas. Você pode se encher num culto, mas pode se esvaziar imediatamente quando você vira aquele portão. Irmãos, tem casal que sai de um culto abençoado e briga por causa do que vai comer. O que você quer comer? Ah, não sei, qualquer coisa. Ah, escolhe você. Não, escolhe você. Ah, então vamos comer pastel. Não, pastel eu não quero. Toda vez é pastel. Fala, Senhor, agora foi eu. Nós não brigamos, graças a Deus. Tem outras coisas lá, né? Mas graças a Deus não tem brigado, não. Mas é que eu escutei, eu não vou nem falar agora quem é, né? Eu não posso falar, né, irmão? De mim eu posso falar, do meu filho eu posso falar, agora dos outros eu não posso falar. Tem gente que briga, irmãos. Tem briga, porque a esposa queria comer uma pizza no domingo à noite, que ela falou que era arroz e feijão. Não que não possa comer arroz e feijão, mas não precisa brigar. Muito grosso, irmão. Controla a sua língua, homem. O crente precisa entender isso. Ser cheio do Espírito Santo não é só os dons espirituais, mas é ter o fruto do Espírito. Eu vou ler para você, vai, Gálatas, né? Vou ler porque de repente você esquece dos frutos. E eu estou com medo de falar aqui e esquecer de algum, né? Só citar. Mas diz assim, olha, entretanto o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas virtudes não há lei. Irmão, ser cheio do Espírito Santo é você ter o fruto do Espírito Santo para as pessoas, quando estiver com fome, buscar em você. O caráter teu tem que ser transformado. E aí ele continua, Paulo, em Efésios capítulo 5, versículo 18. Enchei-vos do Espírito, vírgula, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais. No versículo 21 ele diz assim, sujeitem-se uns aos outros no temor do Senhor. Irmãos, está diretamente relacionado se encher e manter cheio do Espírito Santo. Como você fala com as pessoas, como você se relaciona. O que e como você fala. Então nós vemos que na sequência do texto, eu já falei isso na introdução, Paulo orientando como nós devemos agir nos relacionamentos. É só você seguir capítulo 5, capítulo 6 de Efésios. Você vai ver que Paulo aí começa a mostrar como é que deve ser o nosso relacionamento. Entre patrão e empregado, esposo, pais e filhos, relacionamento de amizade. Por que é importante eu guardar minha língua? Para não pecar contra o Senhor. Eu quero te mostrar alguns pecados da língua. Você tem que guardar o seu coração. Você tem que se encher da presença do Senhor. Jesus em Lucas capítulo 6, versículo 45, ele diz, a boca fala do que está cheio o coração. Do que você está cheio? Do Espírito ou das tuas razões? A boca fala
do que está cheio o coração. Irmãos, eu sei, e eu também já usei essa tática. Que às vezes quando a gente agride, né, a nossa esposa, fala umas coisas que não deveria, aí você fala assim, olha, aquilo que eu falei não é verdade, é porque eu estava nervoso. Mas na verdade pode ser que naquele nervoso só saiu aquilo que você estava remoendo. Porque se a Bíblia fala que a boca fala que o coração está cheio, é porque no momento nervoso você revelou aquilo que você não teria coragem racionalmente de falar. E nessa hora você precisa correr para Deus e falar, Deus, perdoa o meu coração. Perdoa as minhas atitudes, porque eu preciso mais do Senhor. Eu preciso encher-se mais de Ti e menos de mim. O pecado da língua pode ser uma mentira. O pai da mentira, quem é? É o diabo. João 8:44, se eu não me engano. Põe para mim, Eric, Provérbios 22, 12 e 22. Provérbios 12 e 22. Presta atenção nisso. Repete comigo. O Senhor odeia os lábios mentirosos. Ah, mas é só uma mentirinha. Pastor, na minha profissão eu preciso mentir, porque senão eu não vou ter meu salário. Continua com a tua tese. Eu só quero dizer para você que João 8,44 diz que o pai da mentira é o diabo. E Deus está dizendo para você, olha, eu odeio os que falam mentira. Você quer o amor de Deus? Ou você quer atrair a ira de Deus para você? Não, mas Deus conhece, pastor, tem momentos que a gente não tem saída. Continue justificando, meu irmão. O pecado da língua, você mentiu. Outro pecado da língua, fofoca, testemunha falsa. Crente fofoca? Não, né? Nossa, que silêncio. Hã? Vamos melhorar. Crente dá falso testemunho? Fica mais bonito, não fica? Porque fofoca no Brasil ficou um negócio meio pejorativo. Falso testemunho é mais bonito, não é? Ah, de vez em quando eu dou uns falsos testemunhos. Fofoqueiro, fofoqueira. Provérbios, põe aí para mim, Eric, fazendo um favor. Provérbios 6. Põe 19. Tá bom, só o 19. Aqui está falando de 6 coisas que Deus não gosta. Agora a sétima é essa. Provérbios 6, começa, se eu não me engano, no 16 ou 17, ele falando, 6 coisas Deus não gosta ou detesta, alguma versão diz assim. Mas a sétima, ele abomina, fofoca. Ai, mas meu líder, não, mas minha líder não sei o quê. Não, mas é verdade, viu? É verdade que eu estou falando, só estou falando a verdade. Ah, se você soubesse o que o meu líder fez um dia, você já orou por ele? Você ora como você fala mal? Irmão, você ficou sabendo, mas é para orar. Vamos orar. O Samuel fez isso, o Marcelo, mas vamos orar. Está perdido, o cara só faz coisa errada, mas vamos orar por ele, por quê? Fofoca. A testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Essa é a sétima que Deus abomina. Aí você fala que é crente. Fala mal de outra igreja. Hã? Crente fala mal de outra igreja? Não fala não. Não é porque a igreja lá, não sei o quê. Guarda a língua. Tem gente que está sentada aqui que falou mal de mim, ó. Não precisa levantar a mão, não. Já te perdoei, já. É, irmão. É verdade. Já falaram que eu estou construindo uma casa digna de promotor. Mas não falou, ninguém sabe da igreja. Irmãos, quem é, já passa a escritura, por favor, que eu preciso dessa casa aí, em nome de Jesus.
De repente essa fofoca vai ser bênção mesmo. Alguém está construindo essa casa e vai me dar? Eu falei, eu tomo posse dela em nome de Jesus, ué. Eu recebo. Põe no bolso, igual o Bruno. Aleluia, pus a bênção para mim. Está sabendo? Falou para o irmão da igreja. Falou, está sabendo lá que o pastor Marcos está construindo uma casa digna de promotor? Eu falei, não, irmão, se eu for construir, eu quero uma digna de outro. Vamos subir isso aí. Mas não estou construindo, não. Ainda não tenho essa condição, ainda não. Mas quem sabe um dia, né? Deus toca no coração de alguém e me dá o Corolla que eu sempre sonho, a minha casa. Pode dar também. Eu recebo, aleluia. Alguém já pensou, eu já tomei posse aqui. As pessoas são maldosas demais. Já falaram que nós era até seita, lembra? Essa igreja é seita aí da pomba, irmão. Olha, a pomba é seita. Aproveitei o gancho agora. É uma seita, porque não pode crescer tanto assim. Irmão, como é que o povo pode falar? Tem oração branca também, porque crente não faz macumba, mas oração branca. Deus, pesa a mão. Pesa a mão naquele feliz. Ele vai ver o que é bom. E fala que é crente, irmãos. Está cheio do Espírito Santo. Que cheio do Espírito Santo, irmão? Como você está entendendo? Calúnia e difamação. Provérbios 10. Põe o 19:9, fazendo um favor só. Para a gente terminar. Tem ceia ainda. Irmão. Tem gente querendo ir embora já. Aleluia. Agora que eu esqueci, eu tenho que terminar. É que está gostoso, né, irmão? Começa a falar da língua, não é um negócio bom, que é benção para a nossa vida. Olha, o que aconteceu? Entendi. Não, é só isso aqui, tá bom. 19:9. A testemunha falsa não ficará sem castigo. E aquele que despeja a mentira... Não, mas não é esse, não é esse. É esse mesmo, calúnia e difamação. Fofoca era 6:19. Volta lá o 6:19, então. Acho que eu falei errado, né? Não, já falou também, é a 7ª, que Deus abomina. Vamos, Marco, para frente. Efésios 4:31. Já falei, difamação, calúnia, mentira. Agora, maledicência. Crente é maledicente? Não. Você já falou mal de alguém? Não. Acredito que não, porque crente não faz isso. Cheio do Espírito Santo não fala mal. Pastor, não é que eu falei mal, eu falei a verdade. Irmão, se converte, por favor. Para de se defender, assume que você precisa hoje se arrepender. Tem gente que fica numa igreja, fala mal do pastor, mas não sai de lá. É do mesmo nível. Vai me perdoar, irmão, mas é assim que funciona. Efésios 4:31. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como toda maldade. Você tem que se livrar dessas coisas, irmão. Essa boca maldita, em nome de Jesus, tem que santificar. E por último, outro pecado da língua, murmuração. 1 Coríntios 10:10, não precisa pôr não. Mas a Paulo diz assim, olha, não vos entregueis à murmuração, como aquele povo no deserto fez. Porque eles foram destruídos, eles foram aniquilados, foram mortos pelo destruidor. Você murmura demais, irmão. Essa língua tua só murmura, não ora e murmura. Para de reclamar. Se converta em nome de Jesus. O cristão deve ter o máximo de cuidado com o que fala e como fala. Para terminar, abre aí, Tiago capítulo 3, versículo 9 a 11. Presta atenção agora. Eu li até o 6, agora vamos ler do 9 ao 11. Tiago capítulo 3. Vou começar do 8, diz assim, a língua, contudo, nenhuma pessoa consegue dominar. É um mal incontrolável, cheia de veneno mortal. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, porém com ela amaldiçoamos nossos semelhantes, criados à imagem de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus queridos irmãos, isso não está certo. Não está certo. Da sua boca pode sair bênção? Pode, mas você está maldizendo pessoas, está saindo maldição também, não está certo. Aquele que controla a sua língua se torna perfeito diante do Senhor. Porque quando ofendemos o nosso próximo,
seria o mesmo que ofender a Deus. Presta atenção, irmão. Não, eu não estou ofendendo a Deus, estou ofendendo o irmão. Presta atenção no que o Tiago está dizendo. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai. Aleluia, glória a Deus. Eu te amo, Deus, eu te louvo, eu te adoro. Mas a mesma língua que adorou a Deus. Porém, amaldiçoamos nossos semelhantes, criados à imagem e semelhança de Deus. Quem criou o ser humano? Deus. Então você não tem o direito de criticar e falar mal, e murmurar e reclamar, ou caluniar ou difamar essa pessoa. Porque você falando isso, você está falando mal de Deus. Deus criou aquela pessoa. Você está entendendo? Primeiro, porque é importante controlar a sua língua. Porque aquele que consegue controlar a língua se torna perfeito diante do Senhor. Aí eu já preguei sobre perfeição. Lembra que eu preguei? Quem lembra daquele negócio? Nós temos que ser perfeitos diante de Deus. Jesus falou, sede perfeitos, como eu sou perfeito. É lógico que não é um perfeito absoluto, que eu já preguei, já ensinei aqui. A palavra original ali não era aquela perfeição absoluta que só Deus tem. Mas eu tenho que buscar a perfeição, a estatura do varão perfeito, o caráter de Cristo. Eu preciso crescer nisso. E a língua é uma delas. Jesus agia e reagia porque ele era controlado pelo Espírito de Deus. Porque ele fazia a vontade do Pai. Você também pode. Pastor, mas eu não consigo. Deus vai mandar brasa viva do altar hoje. Deus vai queimar sua língua hoje em nome de Jesus. Quantos quer isso? É só você abrir Isaías, capítulo 6. Não precisa abrir não. Mas Isaías teve uma linda visão. Ele viu o trono, o Senhor lá no trono, serafins, a orla das vestes que ia para o trono, né? Não lembro a visão direito aqui. Mas ele tem uma visão linda e maravilhosa. Mas ele disse assim, estou morto. Eu vou morrer porque eu vi o Senhor, porque eu sou o homem de lábios impuros. Ele falou, eu moro e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Mas não é só o povo que é impuro. O meu lábio também é impuro. Quando eu reconheço isso, Deus vem com a tenaz, pega lá a brasa viva do altar e põe na sua língua. E aí você vai ser cheio do Espírito Santo. Quantos quer isso? Então fica de pé para parecer que está acabando. Põe a mesa aqui para mim, fazendo um favor. Eu já vou ministrar essa a conclusão com a ceia já. Pronto. Aleluia. Não dá tempo de ler também, irmãos. Eu fui anotando tanto texto aqui, agora uns 45 também ali no meu escritório. Anotei Romanos capítulo 1, de 28 a 32, que Deus diz que Deus entregou os seres humanos à sua própria carnalidade. E ali fala que os homens dos últimos dias, o que eles serão. Além de ser avarento, muitas coisas são caluniadores, difamadores, vão falar mal de todo mundo. Nós vivemos nessa geração. Mas eu acredito que essa geração não é nova, essa coisa da língua. Porque Isaías disse, eu habito num povo de impuros lábios e os meus lábios são impuros. Ele estava falando da boca, irmão. Não é que tinha uma pereba ou uma herpes, um negócio na boca, não era isso. Eram as vozes, era o que saía, era a língua, eram as palavras. Já que você não se contentou com as palavras do apóstolo Paulo, enfim, daquilo que está dito, eu vou falar Jesus então para você. Olha o que Jesus diz em Mateus 5, 22. Pode pôr para mim, Eric, fazendo um favor. Mateus 5, 22. Mas eu lhes digo que qualquer que irar-se contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser, aquele que fala a seu irmão, raca, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Raca significa leviano, mau caráter, chamar alguém de mau caráter, traidor, leviano. E louco aí, na minha versão está idiota. Na verdade eu anotei aqui moréa, né, que é com H no fim. Chamar ele desgraçado, seu desgraçado. Irmãos, eu entendo que Jesus está dizendo assim para mim, a ofensa verbal está no mesmo nível de um assassinato. É isso que eu entendo que Jesus está falando. O mesmo nível. Tanto que você pragueja, tanto que você fala mal do seu marido, da sua esposa, ou filho para os pais, ou entre irmãos.
Quero ser muito, muito, mas muito específico com você, meu irmão e minha irmã. Se você não se arrepender, não toma ceia não. Olha que eu não sou de falar isso, eu acho que você tem que tomar, você tem que fazer uma autoanálise e pedir perdão para Deus tomar. Porque quem não toma para mim também está em pecado. Porque se Jesus disse fazer isso, tem memória de mim, é porque nós temos que fazer. A língua é um mal incontínuo. A mesma língua que você bendiz ao Senhor, vem aqui, canta e levanta a sua voz a Deus. Você sai daqui e começa a praguejar a semana inteira, brigando uns com os outros, principalmente marido e mulher, principalmente. Qualquer que disser a seu irmão raca, será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o inferno. Mateus 15:11. Jesus disse o seguinte: o que contamina o homem não é os alimentos que você come, mas o que contamina o homem é o que sai da boca, não é o que entra. É o que sai, não é o que entra. Vocês estão entendendo a importância dessa palavra hoje, da língua? De controlar a nossa fala, de controlar a nossa língua. Para terminar, que eu disse, Isaías teve a visão do trono. Eu espero que você tenha a visão de Deus nessa ceia aqui, nessa mesa. Aquele que te amou e que morreu por você. E dentro dessa visão você possa falar diante de Deus: Deus, como Isaías, os meus lábios estão impuros. Eu tenho falado coisas que têm desagradado o Senhor. Tenho falado mal dos outros. Com desculpa de falar que eu estou falando a verdade, ou de pronunciar a verdade sendo verdadeiro. Na verdade eu estou sendo maledicente. Estou sendo fofoqueiro, caluniador, difamador. Feche seus olhos, por favor. As crianças vão entrando em silêncio junto com os pais, fazendo um favor. Provérbios 18:21 foi o texto que proveu toda essa mensagem. Diz que o poder da língua está a bênção, a vida e a morte. E a parte B do versículo, Provérbios 8:21, depois da vírgula, diz assim: aqueles que a bem utilizar. Utilizar o que, irmãos? A língua. Se você utilizar bem, os que gostam de usá-la comerão o seu fruto. Não é que gostam de usar, né? Essa versão aí, na verdade, quem usar bem, quem souber controlar a língua, vai comer do seu fruto, vai ser abençoado. Você pode, com a tua boca, o último pecado, entristecer o Espírito Santo de Deus. Eu vou ler para você em Efésios capítulo 4. Pode fechar os olhos, continue conversando com o Senhor. Só vai escutando o que eu estou dizendo. Efésios capítulo 4, versículo 29. Diz assim, eu já li, mas vou ler de novo. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente a que seja útil para edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça às que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo. Repete comigo. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Irmãos, cuidado com a sua boca, que você pode entristecer o Espírito Santo. Versículo 31 diz: toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia sejam eliminadas do meio de vós. No meio do povo cristão não pode ter maledicência. Não pode falar mal dos irmãos, não pode falar mal da liderança, não pode falar mal do pastor, não pode falar mal de outras igrejas, não pode falar mal. Maledicência não pode. Ira, gritaria, blasfêmia. Pelo contrário, sede bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, da mesma maneira como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Pai, em nome de Jesus, talvez não seja uma palavra onde a gente consiga fazer um apelo profundo, né? Mas para mim isso é tão profundo, Deus. Eu não consigo entrar no coração dos teus filhos, mas eu sei que tu pode, Espírito Santo. Eu sei que tu podes trazer o convencimento de cada irmão e cada irmã aqui, que a sua língua muitas vezes, porque eu creio que eles estão bendizendo ao Senhor, eu creio no louvor que eles deram agora há pouco, mas também não adianta nada adorar o Senhor com a nossa boca, bendizer ao Senhor e falar mal dos irmãos, praguejar, murmurar, reclamar.
caluniar, difamar os irmãos, ou a família, ou o esposo, ou a esposa. Isso não agrada ao Senhor, isso desagrada ao Senhor. Nós somos selados com o Teu Espírito Santo, e aqueles que estão cheios do Espírito Santo vão falar aquilo que edifica, não morte, mas vai trazer vida para as pessoas. Pai, é tão poderosa a nossa boca, a nossa palavra, que nós, com uma palavra, nós podemos abençoar. Uma palavra tua muda a vida de uma pessoa. A palavra de um cristão pode mudar a vida de outra pessoa, mas ao mesmo tempo pode matar. O Senhor levou em Mateus 5:22, o Senhor nos mostra que a ofensa verbal está no mesmo nível de um assassino, Deus. É tão sério isso. É tão sério, Pai, é tão sério. Por isso eu te peço, Espírito Santo, traga convencimento do pecado, da justiça e do juízo para aqueles que não se converterem à língua. Deus, eu te peço, pega uma tenaz aí com o anjo, pega uma brasa viva do teu altar e coloca na nossa boca, Deus. Ah, Espírito Santo. Ah, como nós precisamos de Ti, Espírito Santo. Levante as suas mãos e comece a clamar: Espírito Santo, me ajude a controlar. Me ajude a controlar a minha língua, Espírito Santo. Eu não quero matar e não quero ser amaldiçoado por aquilo que eu falo. Ah, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, vem sobre nós nessa manhã. Não é só para dons, mas é para gerar caráter em nós, para gerar longanimidade, paciência, mansidão, para que esses gomos, para que o fruto do Espírito esteja em nós. É o fruto do Espírito que nós precisamos, não é somente os dons. Rebaixa, cataralaba, xerele, cataralaba.